Eu pedi autorização para o Greg Rochelle, né, para eu traduzir o podcast dele de liderança em português, fazendo menção dele. É claro que o cara tem trocentos milhões de seguidores, não sei se ele vai conseguir um dia ver minha mensagem. Ela foi lançada, uma semente, pum. Mas falar dele, menção dele, não é errado. Ainda mais quando... Eu digo assim, as pessoas, uma das maiores dificuldades do ser humano é, eu dei uma ideia, e depois eu quero defender a ideia como se fosse minha. Eu falo sempre pro meu time, uma vez que você lançou uma palavra, ela não pertence mais a você, ela está na mesa para ser discutida. Mas a gente vai julgar a ideia, não o idealizador. Na PNL a gente olha a ideia como algo externo. Porque se eu sou a ideia, ela dói em mim. Qualquer coisa contra ela, você me machuca. Quando a gente consegue olhar para a ideia como se ela fosse algo apartado... Não é seu mais, né? Exatamente. Por mais que tenha sido, né, tem um pedacinho seu de criação, mas é assim, eu consigo falar a respeito dela porque ela não dói em mim, entendeu? Ela não faz parte da minha carne aqui. Ela tá ali, as pessoas vêm, dão um palpite, falam, pô, eu consigo... Como se fosse um design thinking, né? Pô, eu consigo olhar e avaliar aquilo. E observar os outros comentários, né? E tentar ampliar isso tudo. Perfeito. Né? E isso eu busco muito. Falo, pô, então, não, pegando a tua ideia, não é pecado usar a menção dele, porque se está na rede social, se está em público, é que as pessoas multipliquem isso. E ele, com uma visão de multiplicação, de movimento, não acredito que seria ofendido por isso, mas não tradução daquilo que ele foi falado, mas mencionar aquilo através do movimento que eu tenho criado, eu acredito que possa fazer diferença sim. Ele não tem como saber se você não marcar ele, não citar ele, não provocar, cara. Não tem como saber. Você deve ser a quarta ou quinta pessoa que deve falar assim, cara, se lance ao vivo. Se lance aquilo que... Pequenos insights, curta duração, mas a tua imagem, não com fotos, mas com a fala. E às vezes a gente não sabe o poder do que a gente impacta as pessoas naquilo que a gente está falando, né? A gente acha que um post por escrito, mas as pessoas não têm paciência para ler, não tem paciência para ver um story de 1 minuto. Pô, grava então 15 segundos. Mas quando você coloca, por exemplo, né, a função CEO, a gente se torna meio ET, né, cara? A gente é solitário pra caramba. Estamos sempre rodeados com um monte de gente, mas, cara, tem um monte de coisa que não pode. Fica ali com você, tudo, não dá para dividir. Né? Até por questão de responsabilidade emocional. De repente você fala assim, pô, eu estou aqui, o faturamento, ou a venda, ou a inadimplência, ou sei lá o quê. Pô, se eu sair falando isso para as pessoas, isso pode desmotivar, pode criar um clima... E não é mesmo. Às vezes a gente sente como se fosse, inclusive, né? Nossa, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Pô, às vezes não, é só é o tempo de você respirar e as coisas dão uma acalmada. Então a gente é solitário, cara. Total. A gente se transforma em ET. Então quando você coloca Evandro Pereira, CEO, muito mais gente quer ouvir. E às vezes, não sei se acontece contigo, mas às vezes a pessoa de repente não quer colocar o cargo ali por achar que de repente, assim, pô, estou sendo arrogante de colocar, né? Eu estou querendo... Não, pô, por quê? Porque, opa, se esse cara é CEO, é aí que eu quero chegar. E se esse cara está entre os 30, cara, é nele que eu estou mirando. Isso não é ganância, isso é uma ambição. E ambição, pro meu ponto de vista, na minha interpretação, eu acho positivo. Porque eu penso em 3 escalas, né? A inveja, a ambição e a ganância. O invejoso não é porque ele não quer ter o que você tem. Ele quer que você não tenha. Porque dá trabalho para ele ter aquilo lá. Chega até você, né? Mas putz, eu tenho que me comparar com esse cara, e agora eu vou ter que acordar cedo, vou ter que fazer academia às 5 da manhã, aí eu vou ter... Pô, não quero. Então eu prefiro que você não tenha, porque você me expõe. Você expõe a minha preguiça, minha fragilidade. A ambição é porque o cara olha para você e não é uma questão de comparação. Referência. Opa! Né? Essa é a referência que eu quero chegar no ponto que esse cara está. E a ganância, ele quer estar acima de você, ele quer ser mais do que você. Certo? Que aí ele fere, né? Sim. Aí você causa problemas. Eu teve uma época que eu seguia muito rede social, que também é uma doença, né? Sim. E aí você chama-se FOMO, inclusive, essa doença aí. E você compara demais. Você se compara demais. Aí você compara um processo que você passa da ambição para a ganância. Mas não é que a ganância de querer ser, falar, estou fazendo pouco, estou produzindo pouco. Aí você tem que tomar cuidado com essa doença nova que está sendo criada, do nível de expectativa. E acho que foi um dos processos do burnout. Mas agora você vê como um alimento para sua ambição pessoal dentro do teu propósito,
talvez você consiga realmente... É muito difícil de falar porque a gente está impactando muitas pessoas, Sim. algumas pessoas aqui hoje, o quanto que vai filtrar de trechos, né? Eu falo, minha vida é tão acelerada que eu escuto podcast em velocidade 2. Mas o meu podcast eu não consigo nem ouvir, porque eu não gosto de me ouvir. E 2, se eu for me ouvir, eu tenho que pôr velocidade meia, porque eu falo muito rápido. Então, mas eu escuto, eu tô tão acelerado que eu consigo ouvir em velocidade 2. Então, um podcast de 1 hora resume a 30 minutos. É um trajeto que eu faço de carro. Sim. E eu consigo obter o conteúdo que impacta. Tranquilamente. Se você põe na velocidade normal, é até ruim de ouvir. Fica, parece que tá falando em velocidade meio. É treinamento já, não é? Não é podcast, é treinamento. Então, assim, o quanto que a gente consegue extrair desse bate-papo é não olhar só os pontos chaves ali e falar, opa, aqui foi egocêntrico, aqui foi ambicioso, aqui foi alimentar. Depende de cada jornada, né? Sim. A jornada que você está vivendo, que você vai concluindo alguns conteúdos nossos. O ponto é olhar esse olhar de busca e o quanto que a gente consegue agregar, né? Tá. O projeto, então, ele está vivo. Está vivo. Nasceu agora. Nasceu agora, bebê né? ainda. Sim. Um bebê. Pra onde você quer chegar com ele ainda? Bom, está dentro da visão, é que ele seja o maior movimento. Lógico, a gente vai se apoiar ambicioso mesmo. É o maior movimento global que ele possa, o nacional, vamos dizer assim, de trazer esse impacto de homens de fé que levam essa vida solitária, mas contar com algo muito maior que ele possa direcionar aos momentos do travesseiro. Eu tive várias decisões da minha vida para o negócio que foram joelhos no chão, choros dentro do travesseiro, que levou direcionamento, vai e faz. Estou contigo. E direcionamento de Deus mesmo, vai e faz. E contrário a toda visão humana. Contrário a toda visão humana. Ser taxado de louco. E eu gosto de ser taxado de louco já. Porque eu sou louco mesmo. Tudo que eu faço, eu sou loucamente apaixonado pelo que eu faço. E taxado de louco, você está contrário a tudo que vai fazer. Eu falei, cara, confia. Aí o ponto do CEO, que eu gostei muito da sua visão do tabuleiro. Imagina o CEO como um jogador, né? Achei fantástico. Vamos patentear isso daí. O CEO como o jogador do tabuleiro. As peças não têm sentimento algum, mas é você comendo. Agora vamos pensar que aquelas peças fossem as pessoas que você está liderando mesmo. Qual a expectativa que ela tem do jogador? Confiança? Sim. Agora imagina uma jogada de xadrez que você está lá pensando, não sabendo o que fazer, e se realmente o peãozinho que você joga toda hora para morrer, pensa assim, pô, ele vai me rifar para proteger o cara lá atrás. Ele já não iria se movimentar. Então as pessoas são motivadas pelo seu otimismo. Perfeito. Então como jogador, para as peças, o tempo todo, mesmo que você esteja pensativo, eles têm que sair, cara, ele quer ganhar essa partida. Ele não está aqui para perder. Ele não está olhando o oponente dele ali como o maior jogador de xadrez, mas ele vai fazer o melhor dele para vencer. Sim. Então a gente pode acreditar nisso. E o jogador, da onde ele tira sacadas nesse processo executivo, empresarial, muitas vezes ele está sozinho. Ele pode ter um coach, um mentor, o que seja, mas no momento de decisão dele, ele não vai ligar para o coach dele, e aí o que eu faço? Nem eu sei, velho, o que você faria? Ligar para o mentor, eu fiz assim. E não quer dizer que vai ser a resposta certa. Mas aí existe um mentor de todos os mentores que vai falar assim, cara, vai que estou contigo. E às vezes que eu fui nesse meio que sobrenatural e tomei as minhas decisões contrárias às visões humanas, deu tão certo, mas tão certo, que as pessoas assim, cara, você foi louco. E eu não arriscaria tanto. Pode ser que, você se arrisca demais. Mas não, e as coisas que eu não tive controle, e que eu falo assim, tudo que vem na sua vida e sai da sua vida, se tem um propósito maior, elas foram benéficas, algum ponto você vai ver isso lá na frente. Sim. Então, no momento dói, mas lá na frente você colhe. E nesse processo eu comecei cada vez mais que o otimismo é construído por fé. E essa é a ideia do movimento, chegar a esse impacto que eu tenho, que eu possa ver mais executivos, mais empreendedores, mais atletas, se for o caso, focado que dentro do seu propósito, para gerar otimismo, baseado na fé, você tem um potencial de chegar além, porque além das suas limitações, muito além do que você possa hoje sonhar e prever onde você pode chegar. Só que, aproveitando o exemplo anterior que estava falando sobre o tabuleiro, eu fico pensando assim, né?
Imagine, por exemplo, que as pedras, né, as peças estão lá no tabuleiro, que são os times. O cara olha e fala assim, nossa, eu estou numa situação agora aqui que eu tenho um desafio gigante para passar para a próxima casinha aqui. E aí ele fala assim, bom, eu vou olhar lá para o jogador para ver se o jogador sabe qual que é a estratégia, para onde que eu tenho que ir. Aí ele olha e não vê ninguém no jogador. De repente ele olha do lado e vê o jogador principal de peão do lado dele. Qual é a segurança que isso vai dar? Porque, pô, legal, tem um braço aqui, mas nesse momento não é braço que eu preciso de alguém estratégico pensando para que lado que a gente vai. Não é? É como você chegar de repente na companhia e assim, de repente o Evandro, no maior momento de humildade, vai lá assim, eu vou varrer a portaria. Sem nenhuma avaliação de mérito, não é isso. Tô lá varrendo a portaria, pô, ao mesmo tempo em que eu olho, eu falo assim, olha que legal a atitude do Evandro, mas todo dia eu chego e vejo o Evandro fazendo isso, eu vou pensar assim, cara, quem que tá cuidando desse negócio? Quem que tá dirigindo meu ônibus aqui, cara? Tem que ter um motorista sentado lá pilotando o negócio. Você pode ter ações pontuais mediante a mensagem que você quer mandar. Sim. Eu já me vesti de chefe de cozinha dentro da Platpac e preparei o café da manhã para todos os meus diretores e gerentes para levar uma mensagem para eles de servidão e de pedir desculpas. É uma ação. Uma ação. Não quer dizer que o Evandro vai pedir desculpas de todas as ações que possam ser, às vezes, machucar um pouco uma pessoa, mas se ela estiver dentro do propósito da empresa e dentro do objetivo da empresa, algumas decisões mais pesadas têm que ser tomadas, porque é a decisão estratégica. Sim. E às vezes as pessoas precisam mudar para que aquele OKR, aquele KPI seja entregue. E às vezes pode ferir realmente. Pô, cara, foi pesado, mas, cara, foi necessário. Mas ali foi um pedido de desculpa do seguinte ponto. Estou exigindo demais. Vamos começar a curtir um pouquinho as nossas conquistas, cara. Sim, a gente está só se exigindo, a um ponto de excelência ser prejudicial. Vamos curtir então o que a gente viveu de excelência nesses momentos de entrega, para depois, quando vir mais demanda, aí se projetar. Então, foi uma ação pontual. Não quer dizer que o Evandro vai se vestir todo final de semana de chefe de cozinha. Não, mas, em casa, sim, mas na empresa, não. Mas o que você causou? E acho que é legal essa conexão, porque eles não querem um pilão, com todo respeito. O peão é a peça, né? A peça do tabuleiro. O peão do tabuleiro, mas ele quer ver o aporto da rainha, quanto que a torre se expõe, quanto que o bispo está lá se repondo por ele, e o pensador por trás de tudo isso, de quanto que está se envolvendo naquilo lá. Nas mudanças, eu estou rifando, não. Estou expondo o meu peão, estou expondo a minha torre. Uma jogada mais estratégica para proteger uma jogada completa, eu acho que ela é essencial, sim. Perfeito. Ó, o papo tá muito bom, mas eu vou pro roteiro, tá? Você achou que acabou? Eu vou pro Nem roteiro. começamos no roteiro. A Fabi do meu time, que né, ela prepara isso aqui tudo, cara, ela faz um trabalho sensacional. Eu vou pegar aqui do roteiro dela, deixa eu ver se tem alguma linha que a gente ainda não comentou. Ela tá perguntando aqui sobre a experiência, né, de fora do Brasil, que você já comentou aqui. Essa aqui é muito boa. Você é um cara muito humano. Como que você equilibra resultado com as relações? Difícil. Vocês estão muito preparados. Se você medir o resultado para você se movimentar, aí você está fadado a fracasso. Se você investe em ser humano e o resultado, ele é resultado mesmo desse investimento, ele é engajador para a continuidade. Então eu vejo o resultado como uma obra final daquilo que foi investido. É muito fácil falar, difícil fazer. E difícil você projetar dentro de uma empresa, porque eu aprendi, um grande amigo, Humberto Martins, falava assim, a empresa é um corpo sem alma. E de certa forma ela é. O CNPJ, ele é um corpo sem alma. O Sapiens mesmo menciona isso, são empresas fictícias que o ser humano criou como... É só da Peugeot que ele conta Peugeot, lá, né? O leão se surgiu da onde? Da onde se criou um CNPJ? Para você, o investidor, né, o dono, se pôr atrás de um CNPJ e o CPF dele não ser... Hoje no Brasil é tudo conectado. Mas o ponto é, dele não ser julgado se ele fechar uma empresa. Ele reabrir outra. Ele não morre com a empresa. Sim. Ele nasce outra. Então, o ponto... Mas quantas almas, né? Um corpo sem alma, quantas almas estão ali dentro? Quantas pessoas estão ali dentro?
Então, você não investir nessas almas, você não gera resultados. Mas ela é medida por resultados. Então, chegar para um corporativo, para um board, que eu estou fazendo um projeto social, um projeto humanitário dentro da empresa, um projeto do Som Infinite, que envolve mais de 20 ações diferentes de voluntariado dentro da empresa e multiplicar esse processo de liderança por influência. Baboseira. Isso aí isso é uma movimentação que, cara, quem está olhando o business? Quem está olhando o concorrente? Quem está olhando o mercado? Tem essa visão, não sai fora dos nossos OKRs. É simplesmente um OKR a ser medido. A humanização. E a humanização não é passar a mão na cabeça da pessoa e falar, pô, eu tô contigo, cara, te entendo. Não. É realmente toda essa complexidade do negócio. O quanto que a gente consegue ser nós mesmos, humanos, falhos, e trazer isso dentro para trazer resultado. Sendo que a gente vai ser medido por resultado. E a gente trabalhou em silêncio, praticamente, durante 3 anos, para que gerasse o resultado e falar, agora sim, eu vou te mostrar o método. O método foi investindo em pessoas. É trazendo humanização. E não é uma certificação pelo Grupo Gestão RH, não é, pelo Great Place to Work, 3º ano já como uma das melhores empresas de trabalhar. Isso são resultados. O que se constrói através disso é legado. Aí a diferença do legado, o resultado, é o que você vem investindo para gerar legado, para que o resultado seja constante. Porque senão a gente dá aquelas de louco lá, de tipo team building. A gente fez juntos um team building do Punch Leadership. E a ideia foi o quê? Pô, vamos criar Não, Cris, eu não quero um Punch, eu não quero o Punch Leadership como um team building. Porque senão eu levava a galera lá no lúdico, morre. Qual é o próximo passo disso tudo? Legado. Então ele tem que gerar uma semente para gerar fruto. Se for só um negócio que você faz pontual, gera aquele resultado, mas o quanto que ele vai dar continuidade? Então, onde eu meço a humanização, tudo para resultado, o resultado ele é importante, mas ele não é prioritário dentro do processo da humanização para o legado. Mas a gente vai medir a cada passo, dentro de KPIs ou OKRs, esse resultado dentro dessa humanização. Porque às vezes fala muito humanização, parece que se torna algo muito fictício, que não se mede. Mas dá para medir. Dá para se medir muito. E acredito que cada vez mais vai ser necessário, através de tudo que a gente conversou nessa manhã, da inteligência artificial, da diminuição do homem como um robô, mas o quanto o homem se cresce à frente do robô tratando os sentimentos. O quanto que a gente vai vivenciar na saúde mental daqui os próximos 10 anos, onde o líder vai ter um papel fundamental nessa humanização. Para o humano não virar um robô. Porque senão, por medir resultado, o ChatGPT me faz um e-mail para o meu CEO melhor do que eu escrevo, melhor que uma secretária. Ele pode trazer um roteiro para você melhor que a Fabi. Não desmerecendo a Fabi. Sim. Mas o quanto a Fabi, por pesquisa, por sentimento, dentro daquilo que ela está vivendo, dentro disso aqui tudo, pode trazer muito mais de humanização versus isso. Então, creio que a humanização cada vez mais vai ser importante para ter resultados mais impactantes. E você consegue, sim, impactar, mensurar, trazer o SMART no processo de avaliação dentro da humanização. Perfeito. E é legal você trazer essa explicação, porque é comum, durante os processos, por exemplo, de mentoria de liderança, quando o líder pensa nessa liderança humanizada, é quase que como se fosse uma ONG. Sabe? Algo totalmente assistencialista na visão dessas pessoas. Então, assim, tenho que fazer de tudo, eu tenho que dar de tudo para a pessoa. Peraí, mas qual que é a sustentabilidade que tem isso? Se não for sustentável, você não consegue ser humano. Exatamente. Primeiro que assim, se faltar dinheiro na empresa, as pessoas não vão ficar com você. Né? Não pagou o salário. Cara, eu tenho que pagar minhas contas, né? Se você não paga meu salário, eu não fico com você. Então, existe uma relação de troca que é importante entender que ela é a relação de cliente e fornecedor. Exatamente. Essa é uma matéria agora na Forbes. É recente, eu acredito que tem 2, 3 dias. Justamente isso. Como focar no crescimento da empresa. E aí o crescimento da empresa ele põe base humana, o quanto você tem investido nos seus colaboradores em capacitá-los, expor, extrair, humanizar. No final de tudo é humanização, mas ao mesmo tempo continuar que a empresa cresça. Sim.
Porque sempre, não adianta nada fazer lindo, maravilhoso, um processo que seja o melhor para trabalhar, mas o colaborador não vê que a empresa está progredindo, crescendo, fala, cara, não vou ficar aqui. Sim. Porque ele não vai pagar meu salário daqui a 10 anos. É. Ela vai morrer. Ou não vai me levar onde eu quero chegar, né? Onde eu quero chegar. Então, essa balança, né, do resultado com a entrega. E eu acredito que isso realmente cada vez está sendo falado muito e muito, muito. Muito bem, vamos ver o que mais que a Fabi colocou para nós aqui, ó. Quais são os pilares mais fortes que você prioriza na empresa? Você já comentou, né, uma parte disso daqui, mas tem algum ponto mais que você gostaria de acrescentar? Além da cultura, que nós estamos cada vez fortalecendo ela mais de semeadura, de excelência, né? Então a gente tem trazido dentro dos nossos 9 valores, então tem os 9 valores que sustentam a nossa cultura e é vivenciá-los. Nós passamos por 2 anos com sucesso, tentando e tendo esse resultado, que os valores da empresa não fossem expostos apenas na parede, e sim no DNA de cada um deles. Hoje nós contratamos pessoas que tenham esses valores, não só da empresa, mas também os valores do nosso propósito. Existe uma pesquisa, comentei alguns podcasts, quero ser redundante, mas o seu é único, e que chama Via Character. E você mede você tenta as 24 características que todo ser humano tem de fortalezas, ele mede as fortalezas que te levam mais à felicidade. E a minha fortaleza principal, por exemplo, é humor. E a segunda é liderança. Então, como que eu lidero com humor? Eu entro numa reunião, eu não deixo de fazer uma brincadeira, uma piada. Meu filho, quando fazia home office, falava assim, pai, quero trabalhar com você. Puta, que delícia, você só ri. Mas são as minhas 2 qualidades que eu descobri através do Via Character. E um ponto a gente fez essa pesquisa dentro da empresa e descobrimos dentro do nosso propósito, fizemos um propósito de equipe, motivados a essa cultura de semear a excelência, que se resume em 2 palavras, que a gente só contrata pessoas dentro desse propósito. Dentro dessas 10 convergências de valores, de fortalezas que levam à felicidade dos 100 funcionários, 100 colaboradores, que quando um entrar, tem que ter pelo menos 60%, 70% disso. Para ter a mesma visão, a mesma conexão de valores. Porque se tiver essa conexão, ele já pula para um salto de tudo que a gente fez em 6 anos. E ela já leva muito mais à frente. Então, isso é uma base, um pilar nosso de contratação. De que a pessoa entre dentro desses valores mensuráveis dentro de uma pesquisa. Pessoal. Mais o DISC e muito mais outras coisas que quantificam a parte técnica de soft skills para ser inserida a essa empresa. Aí ela vai ver o propósito já do primeiro dia. Fala, cara, que legal, estou em flow. Porque teve esse match. E depois vem os nossos objetivos principais, né? Claro, a empresa precisa gerar dinheiro próprio, precisa ter um EBITDA positivo cada vez mais, precisa ter os controles de custos e, final, o ESG cada vez está sendo um tema muito importante. A gente está numa empresa de mercado plástico, né? Cada vez mais atacada. Existe uma lentes diferentes do que a população enxerga e de fato e a gente tem esse trabalho para fazer e de entrega. Então, esses objetivos, os pilares conectados com a cultura. O meu primeiro é o humor também, viu? É? Então, conexão. Quando começou o seu encontro com Deus? Pô, que pergunta maravilhosa, hein? 20 anos atrás. Sim, eu nasci numa família, meus pais são católicos, e todo domingo igreja, né? Fiz todo o processo até os 7 anos, correto, batizado, primeira comunhão. Mas o ponto foi de transformação. O quanto que depois de um tempo eu conheci a Fernanda, minha esposa, e ela já era evangélica, e aí falou assim, tá, para me namorar tem que ser evangélico também. E aí chegou uma dúvida, né? Eu falei, pô, eu quero investir de algumas coisas na vida, já passei para querer mergulhar nessa jornada. O quanto eu estou investindo por ela, né, nisso, e quanto eu investi por mim. E aí um amigo, o Silas, uma conversa, ele abriu meus olhos, meus espirituais, de uma certa forma assim, de entrega. Ele falou, cara, faça para Deus, a Fernanda vai ser o resultado. E justamente do que a gente falou agora há pouco, né? Faça para a humanização que vai ter o resultado. Faça por aquilo que você acredita mesmo, que você quer se lançar. Você tem uma base cristã, se lança isso de paixão, porque os resultados vão acontecer. E foi fantástico, porque
através da descoberta da fé, falar, pô, eu quero me lançar a isso, né? A minha fé, né? E aí veio a conversão imediata, não um convencimento, veio a conversão, né? E aí a busca, né, das meditações, leituras da Bíblia e o crescimento espiritual fez que nosso namoro de 3 anos florescesse, casasse, tivesse filhos. E eu vejo hoje que a nossa base, a gente desenha como uma pirâmide, né? A pirâmide tem... na Bíblia diz que o homem, quando se une a uma mulher, ele é uma só carne. E, resumido, eu vi uma vez um desenho, numa nossa classe de noivos, uma pirâmide, né? Que a esposa está numa ponta, o marido na outra e Deus na principal. Não adianta só o homem buscar a Deus, que ele vai ter a mesma distância dos lados iguais do triângulo que ele teria da esposa se os dois não buscassem a Deus. Então a busca de uma só carne é os dois buscarem o mesmo propósito, a mesma busca de fé, e eles estarem conectados no mesmo ponto, Deus. E aí eles vão ser uma só carne. Aí os pensamentos parecem automáticos, por mais que sejam pessoas diferentes. Você e a Adri completamente diferentes, eu e a Fernanda completamente diferentes. Mas quando conectado a um propósito maior, que está naquela junção que Deus é o centro de tudo, das respostas, parece que as respostas são imediatas, mesmo pensando diferente. Então essa construção de fé de 20 anos, cada vez mais tem sido a maior alimento meu para as minhas sementes. Encherem meus silos, né? E aí eu tenho mais sementes cada vez nessa busca. Tem água ainda aí? Acabou a sua água? Tem aqui ainda. Vou fazer uma outra pergunta para você enquanto você completa a sua água. Você estava falando da esposa, né? Qual foi o maior aprendizado que você teve com a sua esposa ao longo da vida? Doar. Doar e investir. Doar foi que assim... Quando eu falo do DNA da felicidade, é o quanto que a gente construiu de aprendizados, né? Na infância e tudo. E eu tenho muito orgulho de ser filho dos meus pais e muito aprendizado pelo meu pai, porque ele é um batalhador. Saiu de começar uma carreira como um caminhoneiro e encerrar uma carreira como gerente de vendas de uma equipe de uma empresa grande, de massas, representando no Brasil. Para mim foi uma busca constante de crescimento. Mas, ao mesmo tempo, eu era uma pessoa mais inseguro. Tipo, eu tenho que guardar meu futuro, aquele pensamento do baby boomer, né? Eu tenho que projetar meu futuro para meus filhos, eu tenho que construir um legado financeiro. Então, eu tenho que reter. E eu cresci assim, de tio Patinhas, de guardar. Quando eu conheci a Fernanda, ao mesmo tempo, ela é completamente oposta. O que eu guardo, ela gasta. E aí o mesmo ponto que a gente é um momento de fraqueza pontual nosso, que a gente tem ali as nossas indiferenças de construir. Eu aprendi muito que você guardar para você mesmo não basta de ser um plano estratégico ambicioso. E aí o quanto que eu conseguiria doar desse guardar, o quanto que eu consigo realmente impactar vidas que precisam e ceder daquilo que é meu. Se Deus tem abençoado financeiramente, o quanto eu consigo abençoar outra pessoa que precisa disso. E dar daquilo que eu tenho recebido, é o primeiro ponto. E eu aprendi realmente a doar. Não tinha esse coração de doador, né? Não é ação social, é realmente de se impactar com aquela causa e falar, cara, eu vou fazer. Às vezes a pessoa nem precisa conhecer, nem saber onde veio. As melhores doações que eu faço é nem saber de onde veio. Eu não quero ganhar mérito por isso. É um coração doador. Ela me ensinou a ter um coração doador com base da nossa crença em si. E, ao mesmo tempo, é o lado pessoal mesmo. Não vamos fugir também que ninguém é santo na Terra, né? Então, a gente vai assim pensar o quanto isso ele gera para o nosso crescimento como família. E, muitas vezes, a reserva demais te restringe a crescer. Então, tudo que eu tenho hoje e aonde eu cheguei, eu dou muito crédito à Fernanda, que é essa visão de agressividade. Vai, gasta, faz, investe, põe lá. Você não quer ser um anjo investidor? Põe o dinheiro, vamos ver o que vai acontecer. Se perdeu pouco, perdeu muito, mas dentro de um processo, quando a gente tem família, a gente sabe, é os 10% que a gente brinca, não é os 90%. Mas esses dois lados, não ambicioso, até o ponto mais de confiança, é onde, do Craig Rochelle, da humildade à confiança, a Fer me ajudou a sair da humildade
para confiança, e financeiramente falando, e crescimento profissional. E, ao mesmo tempo, de ter esse coração mais humilde, de não reter em doar. E eu dou um mérito para ela nesses 2 pontos, doador e o agressivo financeiro. Que no começo eu via como uma fraqueza dela. Entendi. E, na verdade, é um dom que ela tem. É um dom.